Corinthians e Vasco se enfrentam nessa terça-feira em um jogo de 6 pontos, amigas e amigos do futeboleiro. Já comenta muito nesse vídeo, deixa o teu like, senão você esquece, né? E é muito importante para o nosso trabalho, para o nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Bom, Corinthians e Vasco se enfrentam, né? O melhor, Vasco e Corinthians. O jogo é em São Januário. O Vasco, querendo essa vitória, tem 42 pontos no Campeonato Brasileiro e o Corinthians tem 44, gente. E é tudo ou nada. O Corinthians fez aquela vergonha contra o Bahia, tomou de 5 e precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Precisa dar uma resposta à fiel torcida. Augusto Melo já sabe que será o presidente do próximo triênio e também, para ele começar a fazer o planejamento de 2024, precisa resolver logo 2023. O Corinthians com 44 pontos, uma vitória, na minha opinião, já deixa o Corinthians livre do rebaixamento. Não garante na Sul-Americana, mas já deixa o Timão livre do rebaixamento. Precisa vencer um Vasco que conseguiu se recuperar no segundo turno. Vai ser muito difícil. O Vasco também, um primeiro turno que deixou a sua torcida, que é apaixonadíssima, né? A gente tem a fiel torcida que é muito apaixonada pelo Corinthians. A do Vasco também sempre presente, vai aonde tem que ir pelo Vasco, né? E acompanhou um primeiro turno muito ruim do time Cruz Maltino, né? Do time do Vasco. E o segundo tempo de recuperação com Ramon Dias. E acaba sendo um jogo de 6 pontos, gente. Faltam 3 rodadas para acabar, né, o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 42 pontos, se conseguir uma vitória vai a 45, passa inclusive o Corinthians e fica numa situação um pouco mais tranquila, né? Por que eu disse um pouco mais tranquila, gente? Simplesmente, o Vasco agora enfrenta Grêmio, G4, e Bragantino também G4. Isso nas 2 rodadas finais aí do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo contra o Corinthians eu acho que é um divisor de águas. Se o Vasco não conseguir superar o Corinthians, a chance de queda, né, para a segunda divisão aumenta demais. E o caso do Corinthians, o Corinthians enfrenta o já rebaixado Coritiba, né, na última rodada, e enfrenta o Inter também, que ainda precisa pontuar para poder, né, se manter na Série A. O Corinthians eu acho que tem uma situação um pouco mais tranquila. Conseguindo uma vitória em cima do Vasco, vai conseguir a permanência na Série A, que é o que a fiel torcida quer. A torcida do Vasco também quer que o Vasco permaneça na Série A, mas acho que a situação do Corinthians é um pouco mais tranquila e isso dá até um pouquinho mais, né, de conforto, se é que a gente pode elencar isso nesse jogo, mas o Corinthians numa situação um pouquinho mais confortável, mesmo com os 5-1 que sofreu. O Vasco vem de um empate com o Atlético Paranaense, que é o time que está lá em cima também, um resultado até bom, fora de casa e tudo mais, se a gente for pontuar assim. O time do Atlético Paranaense eu acho também bem curioso, né? Tá lá em cima, a gente não consegue entender muito bem como, um time bem limitado ali, mas é um time que consegue manter a regularidade. O Vasco buscou um ponto e o Corinthians vem de uma goleada que pode afetar hoje também, né? A fiel torcida acredita, torce para que não, mas isso pode ser fundamental, né? Tanto para motivar quanto para desmotivar nesse duelo contra o Vasco no Rio de Janeiro, em São Januário. Quem você acha que leva esse duelo de hoje entre Vasco e Corinthians? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber a tua opinião.